Olá, meus irmãos, boa tarde, paz seja convosco. Vamos para mais uma live com o tema Heróis da Fé. Estamos falando dos profetas e o tema hoje é Amós, o profeta boiadeiro. Esse é diferente, esse é o profeta Amós. Aleluia. Se você está chegando agora aqui no canal, o pastor João Deles já leu a Bíblia toda, lendo e explicando. Então tem a Bíblia toda gravada, 1189 capítulos estão gravados e explicados aqui no canal. Basta procurar na playlist o livro que você quer e pode botar na velocidade mais rápida e ouvir, acompanhar a explicação da Bíblia toda. Até eu já consultei um livro para saber o que eu tinha falado. E não é que eu esteja delirando, aqui são muitos assuntos, né? Alguém me fez uma pergunta, eu falei, peraí que eu vou consultar a live do pastor João Neto, vou ver o que é que eu falei lá para complementar a minha resposta. É isso aí. Então, minha gente, esse é o tema de hoje. Profeta boiadeiro, tá aqui. Ih, rapaz, tô clicando tudo errado hoje. Agora, olha aí. Amós, o profeta boiadeiro. Nós estamos nesse versículo, né? E vamos falar dos profetas até João Batista. Eu não vou parar em Malaquias. Eu vou até João Batista, que, segundo o próprio Senhor Jesus, é o último dos profetas, né? A lei e os profetas vai até João. Então, eu queria falar também de João Batista como o último dessa série. Então nós temos muita gente ainda para falar. Amós, Obadias, Miqueias, Zacarias e outros. Tá bom? Vamos lá. Amós significa peso ou carga. E a palavra dele é igual a um peso. Porque é dura. Tem profeta que é mais light, né? É o tal profeta da corte. Ele vai ter um conflito aqui no capítulo 7 com Amazias, que é um profeta da corte. Quer falar coisa bonitinha, pregador de rosa, né? Ele quer falar mensagem boa para o rei. E o Amós é cajado, ele fala aquilo que Deus manda, e o nome dele significa peso ou carga. Ele profetizou de 765 durante 10 anos, até 755 a.C., no reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Okay? Então esse foi o período que Amós profetizou. E a palavra dele é dura, ele já começa assim, ó, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então ele situa mais ou menos onde ele está. E é interessante que eu li ontem em Joel que o Senhor bramará, não é isso? Interessante que Amós vai usar o mesmo termo. Ele disse, o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Todos vão se assustar quando Deus, como o leão, guardador de Israel, bramir. Ok? Então ele diz que o Senhor bramará. Mas não bramará apenas contra os inimigos. A palavra de Amós vai ser dura, porque Deus vai repreender também o seu povo. Versículo 6, ele diz assim, assim diz o Senhor, é um estilo, Amós tem um estilo diferente, é como se fosse uma poesia cadenciada, no mesmo estilo. Diz assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, Gaza, faixa de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para
os entregarem a Edom. Percebeu que essa mania de levar cativos de Israel não é de agora? Essa mania de levar para o cativeiro é uma coisa diabólica e antiga. Hoje mesmo eu estava vendo, aliás, eu postei no grupo de família, mas podem ver a notícia de uma moça que foi resgatada ontem. Ela foi sequestrada com 11 anos. 11 anos e foi vendida, sabe aonde? Na faixa de Gaza, aqui. Ela foi vendida pelo Estado Islâmico. Vendida como escrava. O homem usou ela 10 anos. E ontem Israel resgatou. Então essa coisa de sequestrar o povo judeu e entregar a Edom. Edom aqui é um sinônimo de Esaú. É um sinônimo dos árabes. Edom é um sinônimo dos inimigos de Israel. Então, a profecia é: por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. E no capítulo 2, 4 e 5, assim diz o Senhor. Ele usa o mesmo estilo de linguagem. Por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Eita! O que é que faz desse profeta boiadeiro um profeta diferenciado? É que ele começa como peso, que é o nome dele. Amós significa peso, cajado, carga. Ele começa repreendendo as nações, os inimigos de Israel, os que estão na faixa de Gaza. Mas agora ele muda o discurso e também repreende Israel e Judá. Não retirarei o castigo, porei fogo em Judá e consumirá os palácios de Jerusalém. Por quê? Porque não guardaram seus estatutos e rejeitaram a lei do Senhor. Ou seja, esse é profeta, porque não tem medo de falar a verdade. Tem mais, profecia dele. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Havia corrupção dentro da nação de Israel e Deus estava castigando por causa disso. 3:3 tem um versículo muito conhecido, né? Muito pregado em todas as nossas igrejas, que é: porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Nós geralmente usamos isso para falar do casal, para falar de ministério, e até se aplica indiretamente, mas aqui Deus está falando dele andar com Israel. E lá na frente ele vai dizer, vai colocar um prumo, Amós vai ver um prumo, ele vai dizer: não andarei mais no meio do meu povo. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Vocês não estão de acordo comigo. Não podemos caminhar juntos. Palavra dura, né? Vamos ver. Amós 4:1. Aqui ele pegou pesado, tá? Aqui pegou pesado. A tradução comum diz: vós, vacas de Bazã. Quem são? Tem uma mensagem minha aí. Eu acho que na explicação desse capítulo o tema foi: quem são as vacas de Bazã? Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria. São as vacas de Bazã, que eu peguei aqui a NVT. Esse versículo aqui está na Nova Versão Transformadora. Ouçam, vacas gordas que vivem em Samaria. Quem são elas? Vírgula. Mulheres que oprimem os pobres. Tem que falar devagarzinho, senão o YouTube me bloqueia. Mulheres que oprimem os pobres, esmagam os necessitados e pedem aos maridos: tragam mais bebida. Mulheres embriagadas, que eles chamam de vacas de Bazã. São as socialites da época, mulheres ricas que oprimiam os pobres. Amós pega pesado, chama de vacas de Bazã, ou vacas gordas, pelo fato delas serem ricas e oprimirem
às outras. Bem, com uma mensagem dessa, ele vai ter problema. Se você pretende ser um profeta light, um profeta politicamente correto, fique tranquilo que tudo vai bem. Agora, se você for um profeta mesmo de Deus, você vai ter problema. E ele teve. 7, 1 e 2. O Senhor Deus me fez ver, e eis que se formava gafanhotos. Antes tem essa visão aqui, depois é que ele vai entrar no problema, aqui mesmo no capítulo 7, tá? Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia, e eis que era a erva seródia depois das findas as ceifas do rei, a colheita. E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, que quem levantará Jacó, pois ele é pequeno. Senhor, Jacó, Israel, não vai resistir, para. Depois ele vê um fogo, diz: Deus, para, e Deus para. Então o Amós é um intercessor. Ele diz: Deus, tá bom, tira a tua mão, e Deus atende a sua oração. Mas o povo não condiz com a ajuda de Deus. E no capítulo 7, versículo 8, o Senhor me perguntou: Amós, que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei o meu povo com esse prumo, não fecharei mais os meus olhos para o que fazem. Bem, o prumo, vocês sabem, né? Tem um peso aqui embaixo, e parecendo um prumo esse aqui. Aqui é um apito. Segurança aqui da pastora Márcia. O prumo é mais ou menos assim, ó. Tem que estar certinho, né? Se estiver torto, é problema, o muro vai cair, a parede não vai sustentar. E Deus diz: está vendo esse prumo? Eu estou medindo, analisando o povo, e não vou perdoar os seus pecados. Bem, como eu disse, a mensagem dele é dura. Então Amazias, quem é Amazias? O profeta da corte, o profeta que trabalha com o rei, capelão do rei. Ele diz, o sacerdote de Betel, Amazias, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Ou seja, Amós está profetizando contra a nossa nação. Nós somos povo de Deus, isso não pode. Para que o rei tome uma providência com Amós. Sabe qual é a resposta de Amós? A resposta de Amós é dura. Depois, antes disso, ainda, peraí, volta aqui. Antes de Amós profetizar, o Amazias ainda dá um ultimato para ele. Primeiro entrega ele ao rei, e depois diz assim, ó, depois Amazias disse a Amós: vai-te ao vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão e ali profetiza. Mas em Betel, porque Jeroboão fez um bezerro em Dan e outro em Betel, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar. Entendeu? Então ele diz, mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e a casa real. É a igreja que estava comandada pelo rei. Deveria ser ao contrário. Aliás, está na mídia, no Brasil, um grande pastor de São Paulo disse para o prefeito que apoia a ideologia de gênero e outras coisas mais: essa igreja é sua, esse povo é seu. Pastor Amazias, olha aí. Amazias disse a Amós: vai, foge, porque aqui você não profetiza mais. Se você quiser ser politicamente correto, tá tudo bem. Mas se você quiser ser um Amós, um profeta do deserto, profeta boiadeiro, você vai ter que enfrentar isso aí. Em Betel, daqui por diante, não profetizes mais. Por quê? É o santuário do rei e a casa real. Esse templo aqui é para o rei adorar. O centro do culto aqui não é Deus, é o rei. Tá bom? Essa igreja é tua, esse povo é seu. Misericórdia. Aí, o Amós, que não tinha papa na língua, profetiza o seguinte: Amós respondeu:
Não sou profeta. Em outra tradução, eu não era profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Aqui é a nova versão transformadora. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos ou sicômoros. Mas o Senhor me tirou de junto do meu rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouça essa mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra o meu povo. Né? Você está dizendo isso? Deus mandou eu pregar e você está dizendo para eu não pregar. É isso? Deus disse: eu estava lá, muito feliz com os meus bois. Aqui, ele aqui, ó, tomando conta dos bois, tirando foto pro blog dele, né? Amós, o profeta boiadeiro, aí ó, posando para foto, estava lá muito feliz da vida. Aí Deus falou: vai e profetiza. E você está dizendo para eu não profetizar. É isso? É isso que você está falando? Deixa eu ver aqui. Isso, você está dizendo para eu não profetizar. Então aí, segura essa palavra aí, irmão. Essa é dura demais. Ele já chamou vacas de Bazã lá no 4. Agora ele vai pegar pesado com esse sacerdote Amazias. Assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, seus filhos e filhas serão mortos pela espada, sua terra será dividida e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Pegou pesado, porque ele era boiadeiro, ele não pediu para ser profeta. Então agora ele entregava aquilo que Deus mandou. Bem, ele não tem só mensagens duras. No final do livro, Amós traz uma mensagem de restauração. Trarei do cativeiro o meu povo Israel. Já trouxe em 1948 e em breve eu vou gravar outra live. Muitas pessoas estão me fazendo perguntas sobre Israel e eu vou gravar em breve outra live falando sobre o tema que muitas pessoas têm perguntado. Israel era povo de Deus só no Antigo Testamento, agora é a igreja. Gente, vocês estão confundindo as coisas. Estão misturando a parte religiosa com a parte geopolítica. Enquanto nação, Israel tem uma promessa irrevogável de Deus que jamais vai mudar. Ok? A parte religiosa é outra. O judeu, para ele ser salvo, tem que aceitar Jesus, senão vai para o inferno. Mas a nação de Israel está debaixo da promessa e da proteção do pai Abraão. E Miguel Arcanjo, está com a espada desembainhada, porque Daniel profetizou: nos últimos dias se levantará Miguel. Ele já levantou e está lutando por Israel. Vamos lá? Então, trarei do cativeiro, já trouxe, nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus. Opa! Não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Mas tem gente querendo arrancar e dizendo que isso é justiça. Tem representantes do Brasil que não nos representam, dizendo que Israel oprime os palestinos. Mentira! Mentira! Israel dá água, dá energia, Israel dá comida. Até lá no Líbano ele atacou, ele passou depois com um avião e jogou comida, porque a guerra dele não é contra a população, é contra o grupo terrorista que está infiltrado no meio da população. É um ataque cirúrgico, diferente do ataque do Irã, que foi um ataque covarde a uma escola, instalações civis, e se aqueles mísseis caíssem todos em Israel, destruiria. E o desejo deles é morte a Israel, é que Israel não exista. Ok? Mas a palavra do Senhor diz: plantá-los-ei na terra e não serão arrancados da sua terra que eles dei, diz o Senhor Deus. Pode vir Rússia, China, Coreia do Norte, quem for, ninguém tira mais Israel da sua terra, porque foi Deus que o plantou. Está escrito assim: não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei. Ok? Então esse é o profeta Amós, o profeta boiadeiro, aí fazendo pose para o canal dele, né? Amós.com.br. O profeta boiadeiro está na galeria dos heróis da fé.
grande profeta Amós, diferenciado, não tinha medo, não tinha papa na língua, não era pregador de rosa, esse aí pregava os espinhos também. Aleluia. Jonas, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, amanhã Obadias, depois Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, tá bom? Então ainda falta bastante gente e depois ainda João Batista, tá bom? Glória a Deus. Oremos pelo Brasil, por Israel, ou por Jerusalém e pelo Brasil. Senhor, pedimos que haja paz sobre Jerusalém, que haja prosperidade e paz dentro dos seus palácios. Guarde e proteja o bichinho de Jacó, Jesurum, povozinho de Israel. Que o Senhor lance diante dele o inimigo e diga: destrói. Pai, eu oro também pela nação brasileira, pedindo que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que todo acordo contrário ao pacto do Brasil com Israel caia por terra, que o Senhor julgue os inimigos de Israel, consolide a vitória, cumpra a tua palavra e abençoe também a nação brasileira. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você disse amém, se inscreva no canal do Pastor João Neres e compartilhe com mais alguém. Se você disse amém, ore por Jerusalém. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco, uma oração da noite às 18 horas. Um abraço. Deus te abençoe.